O Bolsonaro, realmente, sobre todos os prismas jurídicos possíveis, o Bolsonaro estava agindo da forma mais positivista possível. Bolsonaro não só não enxergava um golpe, como Bolsonaro dificilmente tinha os meios para executar um golpe. E ele tinha essa noção. Então, não acho. Pessoal, qual é o contexto? O Parini perguntou. Muito importante. O contexto, pessoal, é que saiu um relatório da PF dizendo que o Bolsonaro tinha todos os meios e a intenção efetiva de dar um golpe de Estado. E que o que estava se articulando com os generais, com os militares, era um golpe na República. E que o Bolsonaro ia, após o golpe, se mudar para os Estados Unidos, aonde ele ia pedir asilo e de onde ele ia provavelmente mandar no país. O lance tudo isso que está colocado não é verdadeiro. Porque o Bolsonaro, se ele tivesse essa intenção, ele teria conseguido dar esse golpe. A verdade mesmo, é que em todos os países que você ia nessa época, todos falavam do Bolsonaro dar o golpe. A verdade era que o que tinha de gente clamando, de general acenando e de pessoas chancelando um golpe era muito grande. Se o Bolsonaro tivesse meia vontade, ele tinha dado o golpe. Existe uma coisa que eu acho que é característica dessa minha opinião, que é uma coisa que dá pra falar, né? Eu acho que isso é tranquilo de falar. Eu conheço algumas pessoas que só o apoio delas já legitimaria o golpe. Só o apoio delas já seria o suficiente do ponto de vista da República para que esse golpe fosse bem sucedido. Existiam senadores, deputados, vereadores que teriam clamado diretamente por esse golpe. E que teriam, no primeiro momento, dito não. Isso é para proteger a República. O nível de informações que você poderia obter com esse tipo de projeção é proporcional ao nível de vontade que essas pessoas tinham. E na época parecia que era inevitável. Pareciam que essas pessoas simplesmente diriam que ao afastar Alexandre de Moraes estava se fazendo o mínimo. É o que eu vejo. Mas eu posso estar errado, né? E por que eu digo isso? Porque, para mim, o golpe do Bolsonaro, ele não teve os meios possíveis para o golpe e ele não teve a vontade. Por que ele não teve os meios, pessoal? Ele não teve os meios porque o Bolsonaro não poderia dar o golpe pessoalmente. Se o Bolsonaro desse um golpe pessoalmente, diretamente, se ele dissesse com todas as palavras, eu vou dar um golpe, a sensação geral que se instalaria no país seria uma ditadura. A noção não seria que houveram ações ilegais e então o exército agiu. A sensação seria que a direita deu um grande golpe. E esse tipo de vínculo não poderia ser perdoado. Esse tipo de vínculo, na verdade, seria uma profecia autorrealizada. Então ele definitivamente não teria essa articulação toda. Mas o que estava se desenhando era um golpe um pouco diferente. E esse golpe o Bolsonaro não tinha interesse nele. Qual era o golpe que estava se desenhando? Era um golpe em que os militares iam dominar tudo
Os militares iam agir de forma direta. Os militares iam consolidar um novo governo. E o Bolsonaro ia ser quem ia sofrer o golpe. Esse cenário era um cenário em que o Bolsonaro saía, primeiro, às pressas, corrido e exilado do próprio governo, do final do seu governo, e sem poder. Ou com um poder apenas representativo. Esse era o cenário que, para quase todos os prismas, estava se desenhando. Enquanto eu acho que o Bolsonaro aceitaria completamente um golpe dele, ou seja, ele é o novo ditador do país, eu realmente acho que ele se ele fosse esse homem, ele fosse ser o novo homem da ordem, ele seria o primeiro a dizer: eu quero o golpe! Ha! Não era isso que estava se desenhando. Não era isso que os militares queriam fazer. O golpe ia ser, antes de tudo, em Bolsonaro. A figura que ia ser despojada do poder, e essa poderia ser despojada do poder sem tanta articulação da imprensa, era o próprio Bolsonaro. E quando a gente raciocina isso, aí de fato, esse golpe era possível. Esse golpe, inclusive, ficou perto de ser dado. Esse golpe, inclusive, ele era prejudicado pelas pessoas no quartel. As pessoas que estavam lá no quartel e as atuações do Bolsonaro nisso tudo estavam cozinhando essas pessoas. E elas não eram para ser a figura que faria isso. Na verdade, eles causavam comoção demais e barulho demais, onde não havia necessidade de mais nenhum barulho. É o que eu entendi disso tudo. Entende? É o que eu entendi disso tudo. E se eu entendi certo, ou seja, se eu entendi que o que estava sendo praticado, o que estava sendo desenvolvido, era um golpe no Bolsonaro, Bolsonaro não tinha meios para dar o golpe que queria, ou seja, para levar isso por lado que ele queria, para ser como ele queria, e não tinha vontade que isso acontecesse. E ao mesmo tempo, Bolsonaro é apenas um personagem de um projeto diferente. Certo? De um projeto que não era o dele. Era um projeto, inclusive, que ele foi considerado um mau cumpridor. E aí, cara, isso combina muito mais com o Bolsonaro que eu conheço. Muito mais com o Bolsonaro que eu conheço. Isso combina, inclusive, com a ação meio espalhafatosa das pessoas ao redor. Por quê? Porque algumas estavam envolvidas em dar um golpe no Bolsonaro e outras estavam envolvidas em fazer de uma articulação que já existia, que elas não tinham muitas certezas, que elas não tinham muita interação, uma articulação favorável ao mito. Entende? Então como que é fazer isso? Como que você converte uma força própria, que não veio por convocação sua, a dar um golpe com você no poder? Como que você assume o protagonismo de algo que você não é o dono? Entendi nada, Miorim. Ok. Como que eu explico pro Bruno, velho? Como que eu explico isso, velho? Cara, eu não sei nem por onde explicar, velho. Eu não sei nem por onde eu começo, velho. Mas tudo bem, Bruno. Vamos seguir aqui que eu acho que aí você já tá no outro fio da meada. Tipo.